Normalmente este é o tempo em que eu digo, agora vou chamar aqui à frente o pastor Tiago para o tempo da mensagem da palavra de Deus, mas não é o pastor Tiago, sou eu mesmo. Realmente, irmãos, é bom cantarmos a palavra. É bom nós ouvirmos a palavra cantada. É bom nós ouvirmos a palavra pregada, exposta, anunciada. E é bom também nós vivermos a palavra. E é isso que nós testemunhamos por meio da igreja. Pessoas tão diferentes, pessoas de diferentes contextos, diferentes etnias, países, mas todas juntas a adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Que realmente esta obra não é nossa. Esta obra não é de nenhum homem, não é de nenhum pastor, não é de nenhuma pessoa, mas esta obra é de Deus. É Deus que reúne aqueles que não eram povo, mas que pela sua graça e misericórdia alcançam misericórdia e passam a ser o povo de Deus. É a igreja. Mas isto só é possível por meio do poder da palavra em nós. Então, o tema central do texto que nós vamos estudar esta manhã e que vamos aprofundar é a palavra de Deus. Eu queria convidar todos os presentes a abrirem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Vamos estudar Tiago, capítulo 1, do versículo 17 até ao versículo 27. E o título desta mensagem é De Dentro para Fora, o poder transformador da palavra. De dentro para fora, o poder transformador da palavra. Vamos então a Tiago, capítulo 1, do versículo 17 até ao versículo 27. Eu queria convidar, em reverência também à santa palavra de Deus, todos aqueles que puderem a colocarem-se de pé para efetuarmos então a leitura da palavra de Deus e desta porção das Escrituras. E diz assim a palavra de Deus: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Podem sentar-se, irmãos. E realmente nós podemos, se olharmos para toda esta porção que nós acabamos de ler, há uma palavra que se destaca em todo este trecho das Escrituras. Há uma palavra que se repete várias vezes ao longo de vários versículos. E essa palavra é a palavra palavra. Realmente, aquilo que nós vamos olhar esta manhã e aquilo que este texto nos vai levar a refletir, a pensar e a estudar, é que Deus produz vida no seu povo por meio da sua palavra. Palavra essa que nos transforma de dentro para fora. E, portanto, como resposta nossa
à obra de Deus em nós, nós somos chamados a receber, a praticar e a perseverar na palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, nós vamos olhar para o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus através dos versículos 17 e 18. Versículo 17 diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Um detalhe importante. Normalmente, o livro de Tiago, ele é chamado de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Porque no livro de Tiago nós encontramos vários testes, várias provas com indicações práticas para a vida cristã. Em que são efetivamente várias provas para saber quem pertence a Deus ou não. Quem é verdadeiramente um cristão e quem não é um cristão. Então, o livro de Tiago apresenta-nos várias provas, vários testes, vários autoexames que nós devemos aplicar à nossa própria vida para saber se efetivamente nós fomos transformados pelo poder da palavra ou não. E o livro de Tiago, algo muito importante também do seu contexto, para nós entendermos. O livro de Tiago, como diz em Tiago 1:1, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, o livro de Tiago ele foi especificamente escrito para judeus, cristãos, que se encontravam dispersos por várias regiões naquele tempo. Então, este é um livro escrito para cristãos. Este era um livro escrito também para judeus, cristãos que se encontravam dispersos naquela altura. Mas se nós olharmos para o versículo 17, o que é que ele diz? Nós vemos aqui em que do 12 até ao 15, nós vemos, o Tiago apresenta-nos qual é a origem do pecado, não é? O pecado não vem de Deus, o pecado não é dos outros, mas o pecado realmente, ele vem de nós também. Vem do nosso próprio coração, que é enganoso, que é corrupto. Mas no versículo 17, nós vemos de onde é que vem todo o bem que existe. Todo o bem que acontece nas nossas vidas. Todo o bem que nós podemos ver no nosso mundo. Não é porque nós somos boas pessoas, não é porque nós nascemos bons de forma natural e intrínseca, mas todo o bem, tudo aquilo que é bom, toda a boa dádiva, como diz o versículo, e todo o dom, ele vem de onde? Ele vem de Deus. Ele vem do alto. Então, o próprio Deus é a fonte de tudo aquilo que é bom. E se nós temos algo de bom em nós, não é graças a nós. Não é porque nós aperfeiçoamos a bondade que havia em nós, não. Se nós temos algo de bom nas nossas vidas, isso é inteiramente pela graça abundante de Deus que nos purifica e que nos salva. Não é sobre nós. A origem do bem não vem de nós. Então toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Mas o versículo 17 também nos apresenta uma declaração inequívoca do caráter de Deus. Ele é bom, sim. Tudo aquilo que é bom vem dele, sim. Mas também nos apresenta de que o seu caráter não muda. Deus não muda de acordo com as circunstâncias. Deus não muda de acordo com aquilo que nós somos ou deixamos de ser. O versículo 17 continua e diz: em quem, não é? Está a falar de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. O seu caráter não muda. E por isso é que nós podemos confiar inteiramente os nossos corações, as nossas vidas, as nossas almas a Ele. Por isso é que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Porquê? Porque nós mudamos a todo instante. Hoje pensamos uma coisa, amanhã pensamos outra. Neste momento queremos uma coisa, no momento a seguir já queremos outra. Nós mudamos conforme as circunstâncias, conforme o contexto, conforme aquilo que nos acontece. Mas Deus não muda. E Deus e a sua palavra é a expressão do seu caráter. Se Deus não muda, se Deus é fiel, se Deus é imutável, se em Deus não há sombra de variação, não há variação nem sombra de mudança, nós podemos também confiar que a sua palavra é a extensão do seu caráter. E, portanto, a sua palavra não muda. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas que querem alterar, adulterar a palavra de Deus.
tentar encaixar a própria palavra nas suas pressuposições, nas suas ideologias próprias. Mas não, nós é que devemos e necessitamos de ser transformados pela santa palavra de Deus. Mas o versículo 18 continua e ele diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus gera vida nos seus filhos por meio da sua palavra. A Bíblia, ela diz que naturalmente todos nós, se quiserem provar aquilo que eu estou a dizer, podem ir a Efésios capítulo 2. Mas a Bíblia diz que todos nós naturalmente estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não se pode dirigir a Deus. Um morto não pode fazer qualquer tipo de esforço para chegar até Deus ou para merecer o amor e o favor de Deus. Mas Efésios 2 também nos dá uma verdade muito importante e rica para todos nós. Apesar de toda a humanidade estar condenada à morte, apesar de toda a humanidade estar condenada a estar separada de Deus para todo o sempre, há um mas nas Escrituras. Há um mas em Efésios capítulo 2, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a salvação não vem de nós, não vem de nenhum homem, não vem de nenhuma experiência pela qual nós possamos passar. A salvação vem de Deus, por meio da sua palavra. É por meio da Bíblia, da sua palavra, que Deus produz vida em nós. Que Deus nos regenera para uma viva esperança em Cristo Jesus. Então é por meio da palavra que Deus produz vida em corações que outrora estavam mortos. Então a nossa salvação, ela está assente no caráter imutável de Deus, mas também no poder transformador da sua palavra. É a palavra de Deus que nos regenera. É a palavra de Deus que nos dá vida. Não são sonhos, não são experiências, não são líderes religiosos específicos. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus produz vida em nós. E como dizem Romanos, não é? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vemos e vimos o poder da palavra de Deus. Poder esse, palavra essa, que produz vida em corações mortos, que produz vida no seu povo. Mas a passagem continua e o versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então reparem, Tiago não estava a dar novidade nenhuma àqueles que estavam a ouvir, aos destinatários da carta. Aquele que foi transformado pela palavra deve colocá-la como o centro da sua vida. E para aqueles que amam a Deus, o poder da palavra também não deve ser uma novidade. Mas deixem-me dizer-vos que conhecer a palavra simplesmente de maneira teórica, simplesmente saber alguns versículos de memória, não é suficiente. E nem sempre é um sinal de que nós, efetivamente, nascemos de novo. Então é interessante esta expressão que Tiago usa aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabem porquê? Muitas vezes nós sabemos o que é que Deus quer de nós. Mas nós queremos continuar a viver a vida à nossa própria maneira. Os nossos próprios meios. À maneira que nós achamos que é a mais correta. Se és um cristão, é uma novidade para ti que Deus quer que tu vivas em santidade? Se tu és um cristão, é uma novidade para ti que Deus abomina a mentira? Se tu és um cristão, é uma novidade para ti que Deus não aceita, por exemplo, a união entre um crente e um descrente? Se és cristão, é uma novidade para ti que não podemos servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo? Mas a verdade e a realidade é que muitas vezes o nosso viver demonstra essas coisas. Então nós não precisamos de ouvir coisas novas. Nós precisamos é de apegar-nos à revelação que Deus deixou para nós nas Escrituras, na sua palavra.
É disso que necessitamos. Nós necessitamos da repetição constante, de mergulhar de forma consistente, constante, na palavra de Deus. É isso que nos irá manter junto de Deus. É isso que irá transformar não só o nosso interior, mas também aquilo que nós fazemos, a nossa cosmovisão, as nossas ações e atitudes. O próprio, por exemplo, em Provérbios 14, 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fundo dá em caminhos de morte. Então há um perigo grande em nós acharmos que sabemos tudo. Nós acharmos que nós é que sabemos como é que devemos viver. Isso é um erro que muitas vezes nós cometemos. Nós não sabemos dirigir-nos a nós mesmos. Mas é a palavra de Deus que deve ser o nosso guia em todas as coisas. Eu vou tomar esta decisão porque me parece bem. Não, mas a sabedoria para nós tomarmos decisões, ela vem da própria palavra de Deus. Então, longe de nós tomarmos decisões estribado, como dizem provérbios, não é? Estribando-nos no nosso próprio entendimento. Mas aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade está aqui, nas Escrituras, na palavra de Deus. O próprio Tiago, em Tiago 4,17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está a pecar. Então esta passagem ela deixa claro que Deus produz vida em nós para que nós possamos viver para Ele, em novidade de vida, numa vida transformada. Deus não nos transforma para ficarmos iguais, para fazermos as mesmas coisas, termos a mesma cosmovisão, pensarmos as mesmas coisas, fazermos as mesmas coisas de antes. Mas Deus transforma-nos e salva-nos para uma nova vida, submissa à autoridade de Deus, à autoridade da palavra de Deus e à obediência a Ele. E portanto nós vimos então o poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus é aquele que tem poder para gerar vida em cada um de nós. Mas em segundo lugar, nós vamos ver como é que nós devemos receber o poder da palavra de Deus. Portanto, vamos ver a recepção do poder da palavra de Deus. Em Tiago, dos versículos 19 ao versículo 21. Então, como resposta ao poder transformador da palavra de Deus, que produz vida nos nossos corações, qual é que deve ser a nossa reação ao poder da palavra de Deus? O versículo 19 começa por dizer: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. E nós temos aqui três reações, na verdade, não é? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E nós normalmente, quando olhamos para este texto, nós temos a tendência de pensar que isto são instruções gerais para todos nós. Às vezes temos a tendência de dizer: não, nós devemos ouvir uns aos outros. Devemos ouvir mais as pessoas que estão à nossa volta. Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Mas deixem-me dizer-vos que não é sobre isto que esta passagem se está a referir. Ela está a ser bem específica. Porque lembrem-se que o contexto de tudo aquilo que nós estamos a ler, a estudar aqui, é a palavra de Deus. Então todas estas 3 reações são reações nossas à palavra de Deus. Como é que nós devemos receber a própria palavra de Deus? Portanto, tendo isto em mente, em primeiro lugar, nós devemos ser prontos para ouvir. Como consequência do poder da palavra de Deus em nós, nós devemos ser prontos, diligentes para ouvir a palavra de Deus. Por outras palavras, nós devemos expor-nos continuamente à pregação da palavra de Deus, ao ensino das Escrituras, em todo o tempo e em todo o lugar. Onde a palavra é pregada, nós devemos estar ali. Isso implica nós, por exemplo, na nossa igreja, frequentarmos as reuniões da igreja. Às quartas-feiras, ao domingo, toda e qualquer oportunidade que o Senhor nos dá para sermos alimentados pela sua palavra. Vir ao domingo não é suficiente. Não é essa a vontade de Deus para nós, ser cristãos de domingo. Mas devemos ser diligentes em aproveitar todas as oportunidades para ouvir a sua voz e fazermos disso uma prioridade nas nossas vidas. Não devemos trocar um jogo de futebol. E sei que hoje é sensível a falar disto, principalmente para os sportinguistas, falar de futebol. Mas não devemos trocar um jogo de futebol
pela palavra de Deus. Não devemos trocar um jogo de futebol por um encontro onde serás confrontado pela Bíblia e aprenderás com ela. É a nossa agenda que deve mudar de acordo com a palavra de Deus. E não é a palavra de Deus que deve ficar de lado por causa das nossas agendas. A nossa agenda deve ser moldada pelo interesse genuíno e diligente em estudar e aprender da palavra. Provérbios 28:9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, prestem bem atenção, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E às vezes nós pensamos, não é? Ficamos surpresos. Porquê é que Deus não responde às minhas orações? Porquê é que Deus não é favorável para comigo? Porquê é que Deus não permite que isto que eu estou a pedir aconteça na minha vida? Bem, se calhar tu não estás a colocar os teus ouvidos dispostos para ouvir e aprender da palavra de Deus. Se calhar não estás a colocar a palavra de Deus como uma prioridade na tua vida. João 8:47 diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E Lucas 11:28, por exemplo, diz também: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É esta que deve ser a nossa disposição diária, dia após dia. Quer seja no nosso quarto, no nosso íntimo, no nosso devocional pessoal, quer seja na vida corporativa da igreja. A palavra de Deus deve ser o centro e a nossa maior prioridade. Quando esta passagem fala aqui de ser prontos para ouvir, ela está a falar ou a levar-nos a pensar numa diligência extrema. Ou seja, se a palavra de Deus vai ser pregada, eu quero estar ali. Eu quero prestar atenção. Porque eu sei que isto é o maior alimento do qual a minha alma pode desfrutar. E nunca vos aconteceu, por exemplo, estarem a fazer algo ou a falar com alguém e de repente, por exemplo, aparece uma notícia importante na televisão e vocês dizem: espera, deixa-me ouvir. É esta a ideia de que nós, pelo amor genuíno, pela palavra de Deus, nós devemos ser diligentes em buscar a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa prioridade. Tudo o resto pode parar. Mas a palavra de Deus em nós e o nosso apetite, desejo pela palavra de Deus, não. Então essa deve ser a nossa atitude para com a sua palavra. Deleitarmos-nos nela até que ela seja o nosso maior prazer. Porque é a palavra de Deus que nos vai fazer crescer em maturidade espiritual. Porque é a palavra de Deus que nos vai fazer tomar decisões sábias. Nunca viste alguém que toda a decisão que toma é uma decisão errada? E de certeza vocês podem pensar naquela pessoa que só faz burrada, não é? Só toma decisões erradas. Decisões que não fazem sentido nenhum. A palavra de Deus é aquilo que nos ajuda e auxilia a tomar decisões corretas de acordo à vontade de Deus. É a palavra de Deus que irá moldar o nosso caráter, aperfeiçoar-nos à imagem de Cristo Jesus. E é também a palavra de Deus que nos faz conhecer e viver a sua vontade para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, como é que devemos reagir à palavra de Deus? Bem, devemos ser prontos para ouvir, diligentes em ouvir a sua palavra. Mas em segundo lugar, o que é que nos diz a palavra de Deus no versículo 19? Devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Lembrem-se do nosso contexto. Nós estamos a falar de reações ou de formas, maneiras como nós devemos receber a palavra de Deus. E Tiago, capítulo 3, ele fala um bocado sobre este assunto, das pessoas serem tardias para falar. O que é que estava a acontecer naquela altura? Havia pessoas, e se nós formos ao capítulo 3, não é? Vemos no versículo 1, que Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havíamos de receber maior juízo. O que é que estava a acontecer naquele tempo? Havia muitas pessoas que de forma precipitada, de forma desmedida, elas queriam simplesmente ser mestres.
Queriam falar, proclamar a palavra de Deus de qualquer maneira. Mesmo até muitas delas sem terem o dom de Deus para tal, ou até sem serem chamadas e capacitadas por Deus para isso. E este é um alerta também fundamental para todos nós. Para todos aqueles que estão em posição de liderança, todos aqueles que têm algum tipo de ministério na igreja ou servem ao Senhor. Nós devemos ter um espírito humilde, submisso e ensinável diante da palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos que nos púlpitos atualmente há um bocado a presunção, não é? De que se pode ensinar qualquer coisa. Bem, eu vou pegar nas Escrituras, vou abrir de um texto qualquer e vou simplesmente expor, falar. Mas é isto que Tiago quer evitar quando diz tardios para falar. Nós temos que dar valor à palavra de Deus. Ela não deve ser exposta, anunciada de qualquer maneira. Há pessoas que querem ter esse poder, digamos, esse destaque de expor, falar a Bíblia para outros, sem terem o dom ou sem serem até chamados por Deus para essa sublime tarefa. E, portanto, o que é que isto tem causado? Temos assistido a uma enorme poluição, muitas vezes no meio cristão. Temos assistido a uma enorme poluição nos púlpitos e da revelação de Deus em certos contextos. Infelizmente, muitos não se preparam corretamente. Nem se querem preparar corretamente. Outros até nem se preocupam muito com o que dizem, como dizem, a quem dizem. Não se preocupem se as suas palavras vão ferir outros ou não. E, portanto, nós devemos ser estudantes cuidadosos e criteriosos quando se trata da palavra de Deus. Devemos estudar e preparar-nos antes de falar. E o problema é que a maioria dos cristãos atualmente não querem estudar. Porque estudar a Bíblia com profundidade, com cuidado e atenção, ela exige esforço, exige trabalho, exige diligência da nossa parte. E lembrem-se sempre do seguinte: erros teológicos, eles levam sempre a práticas pecaminosas. Então, quanto menos tempo tu passas a estudar a palavra de Deus, mais tu vais começar a presumir coisas, a colocar as tuas ideias moldadas um pouco pelo teu contexto, pelas tuas experiências de vida, acima da palavra de Deus. E vais começar a ser levado a práticas pecaminosas. Então devemos ter um temor por anunciar e falar sobre Deus e a sua palavra. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então nós devemos ouvir e encher-nos mais da palavra do que falamos. Devemos ser prontos para ouvir e tardios em falar. Mas em terceiro lugar, devemos também ser tardios, o versículo 19 diz tardio para se irar. A palavra aqui de ira, no grego original, ela não se está a referir a uma raiva, nem a uma ira que se manifesta, por exemplo, num comportamento explosivo da nossa parte. Está a referir-se a uma disposição interior do nosso coração. Quase que um sentimento de resistência interna no nosso coração, na nossa mente, à própria palavra de Deus. E é errado nós colocarmos as nossas experiências pessoais, e nós muitas vezes o fazemos. É errado nós colocarmos as nossas experiências pessoais à frente da palavra de Deus. Toda a Escritura é palavra de Deus. Não há partes que interessam e partes que não interessam. Toda ela é viva e eficaz. As nossas crenças e pressupostos, elas não estão acima da voz de Deus. Deixem-me dar-vos um exemplo. Muitas vezes os jovens, quando não têm maturidade espiritual e muitas vezes estão em pecado, e jovens que se dizem cristãos querem ou estão num relacionamento ou querem começar um relacionamento com alguém que não é cristão, muitas vezes já aconteceu, elas trazem casos em que deu certo, não é? Não, mas eu tenho aquele amigo meu
que ele começou a namorar com uma rapariga que era descrente e, pela graça de Deus, passado uns anos, ela converteu-se. E então vêm até mim e dizem, olha, viste o que é que aconteceu? Portanto, porquê é que eu não posso? Porquê é que não pode acontecer o mesmo comigo? Reparem, estão a colocar as suas experiências ou as experiências de outros acima da palavra de Deus. Mas nós sabemos de forma clara o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Que Deus não permite a união entre o crente e o descrente. Então reparem qual é que deve ser o padrão nas nossas vidas, o padrão que deve guiar as nossas decisões. Não são as experiências de outros, nem as nossas. Não são as nossas crenças ou pressuposições, mas é a própria palavra de Deus que deve ser o nosso padrão. Nós temos em Romanos, vamos deixar aqui a marca em Tiago e vamos abrir em Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 34. Romanos capítulo 11, versículo 34 diz o seguinte: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E muitas vezes é isto que nós fazemos. Nós achamos-nos conselheiros de Deus. Conselheiros da palavra de Deus. E é isto que nós estamos a fazer quando colocamos as nossas crenças, pressupostos ou pressuposições acima daquilo que a palavra diz. Nós temos também, por exemplo, a vida do próprio Jonas, não é? Nós vemos que Deus o chama para ir pregar a Nínive, aos ninivitas. Mas ele, a dada altura, vemos ali no capítulo 3, capítulo 4, que Jonas prega, depois de ser restaurado por Deus e de tudo aquilo que Deus faz nele, por meio dele, depois da sua desobediência. E vemos que Jonas prega aos ninivitas e eles convertem-se ao Senhor. Mas no capítulo 4 nós vemos uma mudança de atitude em Jonas. O que é que ele diz? Ele fica irado para com Deus. Irado para com o seu caráter. Irado para com ele. Porque ele quase que, na sua mente, ele acreditava que os ninivitas não eram dignos da graça de Deus. Não eram dignos da misericórdia do próprio Deus. Então ele começa a irar-se, não é? E por isso é que diz aqui, tardios em irar-se. É este tipo de ira, não é? Nós, se conhecermos ao Senhor, vermos o que é que diz a sua palavra, mas diante do caráter de Deus e da sua palavra, oferecermos resistência àquilo que ela diz. E Jonas foi resistente a isso. Até que a dada altura Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Faz sentido essa tua ira? Não faz sentido. Então, o verdadeiro cristão é aquele que deseja ardentemente ouvir a palavra, deve anunciar a palavra apenas quando o Senhor o chama a fazer e se prepara para tal. E não devemos também permitir que o nosso coração desenvolva uma resistência para com a palavra de Deus. E o versículo 20 diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, as nossas suposições, preconceitos, experiências, ideologias, elas não condicionam a justiça de Deus. Ou seja, a sua vontade ela não é condicionada pelo homem. A sua palavra é justa. Aquilo que ele faz é justo. É como diz o Salmo 119, 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 119, 144 também diz: eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Então Deus é justo. E a sua palavra é justa. E a justiça da sua palavra não depende de nós. Não depende das nossas ideias. Mas a sua palavra é eternamente justa. Mas nós vemos também, continua, não é? Ainda olhando para a nossa recepção ao poder da palavra de Deus, como é que nós devemos recebê-la. Versículo 21 mostra-nos que nós devemos receber a palavra de Deus com humildade e pureza. Devemos receber a palavra de Deus com humildade e pureza.
Diz o seguinte, o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, no versículo 21, nós vimos aqui um contraste. Vimos um contraste entre despojar e acolher. E, na verdade, são duas ações contínuas e consecutivas, ou seja, uma vem atrás da outra. Despojar, esta palavra que aparece aqui no versículo 21, despojar ou despojando-vos, ela significa nós desfazermos-nos de algo, ou retirarmos as vestimentas e mandarmos fora. É este o sentido desta palavra, não é? E ela menciona algumas coisas das quais nós nos devemos despojar. Nós devemos livrar-nos na nossa vida. A primeira delas é despojando-vos de toda a impureza. E esta palavra impureza, ela refere-se a roupa suja, de forma literal. Mas refere-se mais concretamente a um estado de imoralidade e depravação. Em alguns contextos até, é interessante, que em alguns contextos esta palavra para impureza, ela até era usada para se referir à cera, à nossa cera dos ouvidos. Então reparem, nós vemos que devemos ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus, nós devemos, em primeiro lugar, desfazer-nos de tudo aquilo que é impuro. Retirar esta cera, esta impureza dos nossos ouvidos, para que possamos receber a palavra de Deus com alegria. E a ordem pela qual estas palavras aparecem no texto, ela é muito importante. Normalmente, quando nós chegamos a casa, depois de um dia de trabalho, com a roupa suja, suada, nós não resolvemos o problema colocando simplesmente uma roupa nova, limpa, por cima da roupa suja. Não faz sentido nenhum. Não é? O que é que nós devemos fazer? Temos de remover, despir-nos de toda a sujidade, lavarmos-nos e só depois colocar roupa limpa e nova. E o mesmo deve acontecer nas nossas vidas. Devemos despojar-nos, livrar-nos continuamente da imoralidade nas nossas vidas, de modo a receber a palavra e, como diz o versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Hebreus 12, não precisam de abrir, irmãos, eu vou ler para vocês. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós somos chamados a despojar-nos, a desfazer-nos de todo o pecado e de tudo aquilo que nos afasta do próprio Deus e da sua palavra. Quando alguém não tem apetite pela palavra de Deus, quando alguém não deseja estar onde a palavra de Deus é pregada, quando alguém não é diligente em expor-se ao ensino bíblico, não tem paixão por estudar a Bíblia, das duas uma. Ou não são verdadeiramente cristãos, ou estão cheios de impureza nos seus ouvidos e corações. E se este é o teu retrato, é urgente descobrir qual é a causa da tua falta de amor pela palavra de Deus. Mas o próprio versículo 21 de Tiago, ele apresenta-nos a solução. Sabes qual é a solução para o teu problema? Sabes qual é a solução para os nossos problemas? A solução é a própria palavra de Deus. Apega-te à palavra de Deus. Mesmo quando não tens vontade, medita nela continuamente até que ela se torne o teu maior prazer. É a palavra de Deus que produz vida. É a palavra de Deus que tem poder para livrar a tua alma da morte. Como diz o versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ela é o meio pelo qual Deus remove todas as impurezas que há em nós e nos enche da sua justiça. E deixem-me dizer-vos, não há como viver uma vida de santidade
longe da palavra de Deus. É impossível. Porque em João 17:17 nós vemos, não é? Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos santifica e nos faz andar em santidade. Mas aqui o versículo 21 diz, fala de uma palavra em vós implantada. E a realidade é que todos aqueles que amam a Deus, eles têm a palavra de Deus implantada no seu coração. Eu não preciso de dizer, não é, o que é que significa a palavra implante. Todos nós sabemos o que é um implante. É ser colocado em nós algo que nós não temos. Não é? Por exemplo, e hoje em dia vive-se uma cultura de implantes. Implante para isto, implante para aquilo, implante nos dentes, implante no cabelo. Não é, Horácio? Nós vivemos numa cultura em que se fala muito de implantes, não é? Muitas vezes pessoas não estão satisfeitas com aquilo que têm, com aquilo que são, e decidem colocar implantes ou fazer implantes. Na verdade, na vida cristã, nós temos um implante, e esse implante é a palavra de Deus. Vamos colocar aqui a marca em Tiago e vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 36. Eu vou abrir a palavra de Deus para que vocês depois não vão para casa e digam que o Daniel disse do púlpito que nós devemos pôr implantes. Mas nós, na nossa vida espiritual, todos aqueles que amam a Deus e foram transformados pelo poder da sua palavra, eles têm um implante. E que implante é esse? Que nos apresenta Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27 diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, por meio da nova aliança, através de Jesus Cristo, aqueles que o amam, aqueles que creem no seu nome e são chamados filhos de Deus, eles têm o implante da palavra de Deus gravado, implantado nos seus corações. Através do próprio Espírito Santo de Deus, que nos sela até ao dia da redenção. E, portanto, todos nós devemos perseverar na palavra de Deus. É ela, como diz, não é? É ela que permite que nós andemos em obediência à palavra de Deus. E esta palavra, voltando a Tiago, capítulo 1, versículo 21, ela é poderosa para salvar a nossa alma. É ela que nos limpa. É a palavra de Deus que nos protege do mal. É a palavra de Deus que nos aperfeiçoa à imagem de Jesus Cristo até ao último dia. Então nós, em primeiro lugar, vimos o poder da palavra de Deus. Em segundo lugar, vimos a recepção ao poder da palavra de Deus. E em terceiro lugar, vamos ver a reação ao poder da palavra de Deus. Qual é que deve ser a nossa reação? Ok, a palavra de Deus produz vida em nós. Ok, por consequência disso, nós devemos despojar-nos de todo o mal e receber a palavra de Deus com mansidão, e isso deve levar-nos a uma reação natural. Qual é que deve ser a nossa reação ao poder da palavra de Deus? O versículo 22 apresenta-nos: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isto não é algo automático, irmãos. Não é algo automático, nós simplesmente acordarmos, vestirmos, sairmos e começamos a praticar de forma natural ou de forma automática a palavra de Deus. Viver em obediência à palavra de Deus exige esforço, sacrifício, renúncia, muitas vezes, aos nossos próprios desejos e interesses. E o foco aqui está, não é nesta palavra, tornai-vos. O foco aqui está em desenvolver um caráter santo e puro, que nos leva à obediência e a ser como Jesus Cristo. E, portanto, ouvir e praticar a palavra de Deus é o estilo de vida de quem foi transformado pela sua palavra. Não é apenas praticar de vez em quando. Não é apenas praticar quando te apetece
ou como te apetece, mas sim de maneira contínua e consistente nas nossas vidas. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos refletir a Jesus Cristo naquilo que fazemos, na prática, naquilo que nós fazemos no dia a dia. E a realidade é que há muitas pessoas que ouvem o Evangelho, são confrontadas com as verdades da palavra de Deus há anos, mas nunca foram transformadas. Muitas delas até endurecem o seu coração. Muitas delas até recusam a render-se ao Salvador deste mundo, a Jesus Cristo. E vir à igreja e ser apenas um ouvinte não é suficiente. Vir à igreja não faz de ti um cristão. E ser um simpatizante de Jesus, da sua palavra ou de uma igreja, não te vai levar ao céu. E nós vemos aqui o retrato daqueles que são apenas ouvintes e não praticam. E nós no nosso país temos uma tendência de usar o termo não praticante. Não é? Não, eu sou um católico não praticante. Não, eu sou isto ou aquilo, mas não pratico. Isto, na verdade, este termo é um termo antibíblico. Não há como ser um cristão não praticante. Porque o poder da palavra de Deus em nós, essa transformação que Deus opera em nós por meio da sua palavra, ela leva a uma prática e a um viver santo, puro, diante de Deus e diante dos homens. Então não há como ser um cristão não praticante. Não há como ser um cristão e não servir. Não há como ser um cristão e não desejar servir a outros, olhar, atentar para as necessidades de outros, estender as nossas mãos, recursos, vidas para edificar outros e auxiliar outros na fé. E diz aqui o versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esta palavra enganando, ela era normalmente usada para se referir em termos matemáticos, por exemplo, referindo-se a um erro de cálculo, não é? Ou seguir uma lógica errada que distorce a nossa razão. E a Bíblia, neste sentido, é clara. Não há como ouvires a palavra de Deus, não praticares a palavra de Deus e estar tudo bem contigo. Não faz sentido. É incompatível com a transformação que Deus opera nos nossos corações. Porque Ele, através da sua palavra, Ele faz-nos passar da morte para a vida. E uma vida que deve refletir o amor, a graça e a fidelidade de Deus. O versículo 23 continua e diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós vemos que Tiago introduz aqui a figura ou a ilustração de um espelho. Agora, deixem-me contar-vos algo que nos vai ajudar a entender estes versículos no seu contexto. Todos nós, acredito eu, espero eu, temos um espelho em casa. Mas naquele tempo, os espelhos, eles não eram como os nossos espelhos de hoje em dia, em vidro, em que nós conseguimos ver tudo claramente. Naquela altura, eram feitos normalmente de bronze polido, alguns eram feitos de prata, ou outros também, para aqueles que tinham mais posses naquela altura, eles usavam espelhos de ouro. Porquê que Tiago introduz aqui a figura do espelho? Na verdade, nós podemos olhar que o problema aqui, ele diz que assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, contempla, ou seja, o homem que se olha ao espelho e depois ele se retira. E ao retirar-se, ele esquece de como estava, esquece de como era a sua aparência. E nós, na vida cristã, muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isto. Nós olhamos para a palavra de Deus, podemos conhecer até uma coisa ou outra, mas depois vamos embora, não nos detemos mais na palavra de Deus e achamos que conseguimos viver a vida à nossa própria maneira. Achamos que nós conseguimos entender a realidade à luz da nossa própria mente ou inteligência. Mas o Salmo 119, 9, um versículo muito conhecido por vários de nós, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
observando segundo a tua palavra. Sabem qual é a ideia que este versículo nos dá? É que enquanto nós vivemos, enquanto nós fazemos qualquer coisa, nós devemos confrontar a nossa vida à palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela tem de ser o nosso espelho. Como é que eu me conheço a mim mesmo? Através da palavra de Deus. Como é que eu posso saber quem eu sou? Através da palavra de Deus. Como é que eu posso saber como viver uma vida correta diante de Deus? Através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve ser o nosso espelho em toda e qualquer circunstância e ocasião da nossa vida. Portanto, eu não consigo saber ou determinar por mim mesmo o que é uma vida santa, como viver para Deus. Mas devemos estar lado a lado com a palavra de Deus, comparando, confrontando a nossa vida à luz da palavra de Deus, para saber se estamos a viver em obediência ou se estamos com práticas, ideologias, pensamentos que não agradam a Deus. O Salmo 119, 105 diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o padrão de Deus, ele deve estar sempre diante dos nossos olhos. Se queremos viver uma vida pura de santidade, temos de manter-nos na palavra. Não é simplesmente lê-la de vez em quando, mas devemos manter-nos na palavra com atenção, com regularidade e com profundidade. O versículo 25 continua e diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E é interessante ver aqui duas expressões que se referem à própria palavra de Deus. Vemos, em primeiro lugar, lei perfeita. A palavra de Deus, ela não tem erro. E vemos também que diz lei da liberdade. A Bíblia não é um livro cheio de regras autoritárias que nos impedem de viver a vida. A Bíblia, ela contém regras e elas são necessárias. O ser humano necessita de regras. O cristão necessita de regras porque nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, para agradar a nós mesmos, mas a Deus. Mas apesar de tudo isto, a Bíblia é um livro que liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos liberta da escravidão do pecado. É a palavra de Deus que nos liberta deste peso que diariamente nos assedia e nos afasta para longe de Deus. Mas somos também chamados a perseverar nessa mesma palavra para sempre até ao fim, colocando os olhos fixos em Jesus Cristo, para que possamos viver para Ele e por meio dEle. E portanto, aquele que é ouvinte e que ao mesmo tempo pratica a palavra de Deus, há uma bênção, há benefícios, há um fruto que é prometido por Deus no meio de tudo isso. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Diz o final do versículo 25, esse será bem-aventurado no que realizar. Praticar, considerar e perseverar na palavra de Deus traz fruto, traz verdadeira felicidade, verdadeira satisfação e sucesso na nossa vida. E hoje em dia fala-se muito de sucesso. O que é o sucesso? Eu quero ter sucesso na vida. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Sabes como é que a Bíblia define o sucesso? Sabes como é que a Bíblia define uma vida bem-sucedida? Sucesso é andar na vontade de Deus. Sucesso é fazer a vontade de Deus. Porque, como diz em 1 João, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então isso é sucesso. Sucesso é tu viver em obediência à palavra de Deus. Sucesso é tu deleitar-te dia após dia na sua palavra. Sucesso é tu teres uma vida alinhada com os padrões da palavra de Deus. Isso é sucesso. Não é a conta bancária que define o sucesso. Não é a quantidade de casas vendidas, e contra mim falo, que definem o sucesso. Mas é realmente se tu andas e vives de acordo com a palavra de Deus. Sucesso é amar, conhecer e cumprir a vontade de Deus. Isso é sucesso. E se nós ouvirmos a palavra de Deus e formos diligentes em praticá-la e ser obedientes a ela, é isto que Deus nos diz. Esse será bem-aventurado, será verdadeiramente feliz e bem-sucedido no que realizar.
E por último, nós vamos ver a manifestação, nos versículos 26 e 27, a manifestação visível do poder da palavra. A manifestação visível do poder da palavra. Diz assim o versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não nos esqueçamos que esta carta ela foi escrita para judeus cristãos que eles estavam dispersos naquela área. E, portanto, havia muitas pessoas, muitos judeus, que baseavam ou pensavam que a sua salvação estava baseada na observância das práticas cerimoniais religiosas daquele tempo, do povo judeu. Mas o que é certo é que de nada vale observar todas as práticas cerimoniais religiosas e manifestar o fruto do Espírito. Isso não é religião. Como aqui nos diz o versículo 26, é engano. Mas Tiago apresenta-nos aqui 3 evidências práticas da verdadeira adoração. 3 evidências práticas do poder da palavra em nós. E nós vemos em primeiro lugar no versículo 26 que nós devemos refrear a nossa língua. Nós devemos controlar a língua. O fruto do Espírito manifesta-se em domínio próprio. Então há pessoas que às vezes se escondem atrás. Ah, não, eu sou assim, eu sou mesmo assim. Ah, não, essa é mesmo a minha forma de ser, a minha forma de dizer as coisas. Nós não fomos salvos para continuar iguais. Nós fomos salvos e devemos ser continuamente transformados pela sua palavra. Então se tu és assim, apega-te à palavra para que tu possas mudar e remover as práticas pecaminosas na tua vida. Devemos ter domínio próprio sobre aquilo que dizemos, aquilo que falamos. Em segundo lugar, versículo 27 diz-nos também: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, para além de controlarmos a nossa própria língua, uma manifestação exterior do poder da palavra de Deus em nós, nós devemos também amar os necessitados. Visitar as viúvas, os órfãos ou as pessoas mais velhas da igreja não é só tarefa da liderança da igreja. Não é só responsabilidade dos pastores da igreja, dos diáconos da igreja. Mas é responsabilidade de todos nós. Estarmos atentos às necessidades uns dos outros e suprir essas necessidades com aquilo que Deus nos tem dado. E por último, em terceiro lugar, a terceira manifestação do poder da palavra de Deus em nós, manifestação prática do poder da palavra, é nós não nos deixarmos contaminar pelo mundo. Como diz o versículo 27, não é? E assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Aqueles que amam a Deus, eles pertencem a Deus. E mesmo estando neste mundo, nós somos chamados a refletir o caráter de Jesus Cristo em nós e através de nós. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Cristo. Não, como diz em Gálatas 2:20, não é? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E portanto a vida que nós vivemos, ela deve ser vivida pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por cada um de nós. Então que tu possas ser alimentado, encorajado com esta esperança, de que realmente o centro de tudo aquilo que fazemos, o centro de tudo aquilo que somos, é a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. Sermos diligentes em buscar a Deus por meio da sua palavra. E eu garanto-te que tu vais notar transformação visível na tua vida, quanto mais tu te deteres, apegares à santa palavra de Deus. Que este seja o nosso compromisso como igreja. Que este seja o nosso compromisso de cada um de nós, como famílias, indivíduos, como igreja. Viver em santidade. E entendamos que não há santidade fora nem longe da palavra de Deus. Então que ela seja o centro das nossas reuniões, que ela seja o centro das nossas conversas, que ela seja o centro dos nossos encontros, porque realmente a nossa vida depende do poder da palavra de Deus.
Queria chamar aqui à frente o grupo de louvor e vamos orar, porque, como nós vimos, nós não somos capazes de dirigir-nos a nós mesmos. Então, Deus providenciou um meio para nós vivermos em santidade. E esse meio é a Bíblia. É o seu Santo Espírito em nós que nos auxilia. Então, que por meio de tudo isso, possamos reconhecer diante de Deus que nada somos. Reconhecer diante de Deus que somos completamente necessitados do seu poder e do poder da sua palavra. E que nos possamos comprometer em ser obedientes e viver a sua palavra para sempre, até ao fim. Vamos orar e pedir ajuda ao Senhor. Deus, agradecemos-te pela tua fidelidade. Agradecemos-te pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra nos nossos corações e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Ajuda-nos a apegar-nos com mais firmeza às verdades da tua palavra. Que a tua palavra seja o nosso maior prazer, o nosso maior deleite. E se há aqui alguém que ainda não te conhece, se há aqui alguém que ainda não depositou a sua fé, confiança e esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio da tua palavra, do poder da tua palavra, possam ter vida, vida eterna e vida em abundância, Senhor. Que realmente nós, como igreja, possamos estar comprometidos em viver em santidade, em buscar a tua palavra com toda a diligência, para que as nossas vidas sejam efetivamente transformadas e este mundo possa ser levado a glorificar o teu santo nome, pela maneira como nós falamos, vivemos a palavra no nosso dia a dia. É isto que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.